Voltamos a conversar com o professor Luiz Antônio Ferreira da Silva, coordenador do Laboratório de DNA Forense da UFAL. Professor, a gente parou falando sobre esse cadastro, de militares que foram para o Haiti. Mas havia também um projeto com o Ministério, é isso? Para um banco de dados nacional? Como é que foi esse projeto? Com certeza. A gente discutiu lá no Ministério da Justiça, teve um grupo de discussão do qual eu participei e houve uma decisão de que se criaria 2 bancos de dados no Brasil. Um banco de dados criminal, que é importantíssimo, para DNA de criminosos, de pessoas também que cometeram crimes, para que servisse para investigação policial. E um outro banco seria um banco de dados de pessoas desaparecidas. Um cadastro nacional, em que se faria DNA, tudo, nos moldes desse que nós fizemos. Aí decidiu-se naquela época, no Ministério da Justiça, que Alagoas, nós, no caso, a UFAL, ficaria responsável por desenvolver um projeto piloto para desenvolver esse cadastro nacional de pessoas desaparecidas, o Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas. Uma ação articulada com o Ministério... Com o Ministério. Isso foi uma decisão... Ministério da Justiça? Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública e Ministério da Justiça. Uma decisão tomada lá em Brasília, numa reunião plenária. Mas por questões políticas agora, esse negócio foi desfeito totalmente. Então, nós continuamos trabalhando já com esforço próprio. Lamentavelmente. Continuamos trabalhando com esforço próprio, desenvolvemos o banco independente disso, nunca foi implantado, nunca houve interesse de implantar. Algum dado chegou a ser coletado nesse banco de dados ou Tem não? dados, mas pouco. Por exemplo, nós temos 11 pessoas, está na internet, é o www.labdnaforense.org/bd. É um banco de dados público hoje para ajudar na busca do desaparecido. Está aí, tem poucas pessoas, tem 11 pessoas cadastradas, porque não há um esforço da sociedade em cadastrar. Por isso também é o fracasso do governo com o banco de dados deles. Se você não cadastra ninguém, não tem banco de dados. Não tem a informação coerente. Não tem informação. O banco de dados ele não funciona sem a ação da sociedade. Então, paralelo a isso, a nossa atividade, e por isso que tivemos ação junto com o Exército Brasileiro, agora na Polícia do Rio de Janeiro também, implantamos o banco, mas só para efeitos de pesquisa de uma pesquisadora. E esse trabalho com a polícia local, professor, como é que ele é articulado? Olha, existe uma articulação, convênio não ou existe. Não existe. Nós tivemos até o ano passado, por esforço, eu fiz um grande esforço, porque esse é um sonho meu, esse do Banco de Dados de Pessoas Desaparecidas. Eu acho uma coisa extremamente importante, é um grande avanço para nós, para o Estado, para o país, ter um banco de dados de pessoas desaparecidas. E eu vim lutando há muitos anos com isso. E o ano passado eu conversei com a Secretaria de Segurança Pública, nós fizemos um convênio, mas um convênio para que todos os mortos e não identificados no Estado fossem mandados para o laboratório uma amostra de osso ou tecido, que eu faria isso de graça, sem nenhum custo para o Estado. Isso ano passado, época da gestão do secretário Paulo Rubim, se eu não me engano. Paulo Rubim. Aí o convênio foi de 26 de março de 2009 a 26 de março de 2010. Nós identificamos nesse ínterim, nesse espaço, 40 cadáveres. Na prática, isso era como? Funcionava como? Funcionava assim, qualquer pessoa morta e não identificada no estado de Alagoas, claro, o IML é responsável e coleta o resto mortal. Imediatamente, o IML coletava uma amostra desse resto mortal, se é dente, osso ou tecido, se existisse, e nos mandava para o laboratório por ofício. Diretamente, já mandava uma amostra. Chegava no laboratório, eu extraía o DNA desse material e colocava no banco de dados. E aguardava a família de desaparecido, qualquer família que tivesse um desaparecido. Essa família também vinha ao laboratório, nós extraímos o DNA e comparávamos com o DNA do osso dessa amostra. Se fosse compatível o DNA, ou seja, se fosse geneticamente compatível, nós identificávamos. Se não fosse, fica no banco de dados, aguardando outras famílias para fazer a comparação. Então, com esse sistema, nós tivemos 38 cadáveres que foram identificados, ou seja, 38 famílias que tiveram resolvido um grande problema. Esse reconhecimento, reconhecimento, do seu parente falecido. Mas isso custa muito caro, é um trabalho dificílimo. Está parado hoje, professor? Hoje está parado porque venceu agora no dia 26 e nós fizemos um ano de projeto piloto, Não era uma proposta nossa, a universidade não tem como, ela não tem recurso, não é papel da universidade. O financiamento do laboratório do laboratório do Estado, FAO? Isso é papel do Estado, fazer essa identificação. Então, a nossa ideia era uma parceria entre Estado e universidade. Nós temos tecnologia, podemos participar junto com o Estado, com os peritos do Estado, para que pudesse fazer esse trabalho. Mas para isso precisamos de um aporte de recursos, para isso nós fizemos um projeto para a FAPEAL e encaminhamos, na época, para a Secretaria de Defesa Social, em que buscaríamos um aporte de recurso para manter esse trabalho. Aí nós temos condição de
com recursos, continuar fazendo a identificação de todas as pessoas e fazer um upgrade no banco de dados. Mas precisa também que a secretaria se envolva no banco de dados. Por exemplo, as delegacias tinham que cadastrar os desaparecidos. Tinha que ter um trabalho muito mais integrado. Muito mais integrados. Os conselhos tutelares, da mesma forma. Então, um banco de dados, e essa parte não pode ficar nas costas do professor e da UFAL, né? Isso tem a coisa da sociedade. Quanto custa o laboratório e quem financia? Totalmente o FAO? O laboratório é totalmente... na realidade, hoje ele é autofinanciado, né? A UFAL, claro, porque sem a UFAL nós não faríamos nada. Esse laboratório só existe porque está na universidade pública, né? A universidade pública, ela tem a grande vantagem da independência do saber. Então, eu consegui montar o laboratório porque você, dentro de uma universidade, você é respeitado, né? Você não tem cerceamento político, ninguém me troca, nem o reitor, nem o governador, nem Dilma, nem ninguém. É o próprio princípio da autonomia também. Autonomia absoluta. Você respeitando, claro, aquilo que é os objetivos da universidade, você tem a autonomia e tem o apoio. Eu sempre tive o apoio da universidade. Então, dentro disso, hoje, o laboratório se sustenta com os convênios que nós temos, com o convênio principalmente com o Tribunal de Justiça. Então, hoje, o Tribunal de Justiça tem um papel importantíssimo na manutenção do nosso laboratório através do convênio. Das ações do laboratório. Claro que é um grande trabalho que nós fazemos para o Tribunal, que é a parte de paternidade para as pessoas carentes, mas também com isso há o aporte de recursos e esses recursos, mas são insuficientes para manter um banco de dados. Por exemplo, extrair DNA de osso, que demanda equipamento sofisticado, toda a parte de drogas, que gasta muito, entende? Pessoal, né? Que é caro, imagino que isso é bastante caro custoso, e pessoal, né? tudo, né? O investimento é alto. É alto. Tanto é que nenhum Estado faz. Hoje no Brasil, se você for olhar, nenhum Estado faz sistematicamente a identificação de mortos e não tem. Faz eventualmente. É preciso identificar um cadáver, mais importante, se identifica. Mas não existe um trabalho sistemático para colocar num banco de dados. Professor, vamos fazer mais uma breve pausa. No próximo bloco a gente volta falando sobre teste de paternidade via DNA. Conhecer? Volta já, não saia daí.